Então, Isso. agora vamos tratar do aspecto tecnológico. Desse ninguém escapa, não é mesmo? O que seria de nós em tempos de pandemia sem a tecnologia, né? O que seria de nós sem o Zoom, sem o WhatsApp, né? O que seria de nós se nós nos alienássemos e se nós ficássemos analfabetos funcionais? Já pensou? Vamos chamar agora uma pessoa maravilhosa, que é apaixonada por tecnologia, a coordenadora de TI, palestrante e inovadora por natureza, com o tema Os Caminhos para a Transformação Digital. Com vocês, a fantástica Tatiane Cafri. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Mari. Muito obrigada. Gente, eu queria agradecer muito, aqui eu vou abrir minha apresentação, e eu queria agradecer muito a presença de todos vocês por estarem aqui, né, despender do tempo de vocês, né, de um domingo, inclusive numa tarde linda e maravilhosa, para estar aqui com a gente, participando desse congresso e conhecendo um pouco mais de todos nós, né? Muito obrigada. E é uma honra estar aqui com vocês. Bem, eu sou Tatiana Cafri e eu vou falar aqui sobre transformação digital, tá? E eu vou começar com uma frase de Heráclito de Éfeso, que ele diz: a única constante é a mudança. Quando ele diz isso, na minha visão, pelo menos, minha humilde visão, eu tenho a certeza de que ele não podia imaginar que, se comparado com os dias atuais, todo o século V antes de Cristo teve menos mudanças que qualquer ano do século XXI. E aí, gente, esse é o maior desafio da nossa era, né? É a velocidade. E não é apenas a velocidade digital, tá? Mas é a velocidade com que tudo muda em função dessa aceleração tecnológica que a gente vive. Então, a gente sempre passou, logicamente, por acelerações digitais, mas nunca num ritmo tão frenético e exponencial como agora. E aí vem, né? A gente aí tem muita tecnologia a nosso dispor, e quanto mais tecnologia, mais possibilidades a gente tem, quanto mais possibilidades, mais escolhas nós temos que fazer. E quando nós temos muitas escolhas a fazer, a gente poderia muito bem se sentir mais livres, né? Mas não. A gente se sente muito angustiado. E aí, isso tudo, o que é que nos mostra, né? Que a transformação digital não é apenas uma instrumentalização. Não. Ela é uma nova mentalidade, ela é uma transformação mental. Por exemplo, para as empresas, seria muito fácil se fosse somente colocar uma tecnologia. Você replicaria a tecnologia e todo mundo usaria, mas não é isso. É a forma como a cultura vai utilizar essa tecnologia. Essa é a grande dificuldade, inclusive, das empresas, porque afeta a mentalidade. E aí, toda essa mudança, ela vai, consequentemente, gerando muitas conexões, como a Marilise falou, aqui no Zoom é um exemplo, a gente está conectado aqui com pessoas de vários estados, então vai gerar muita conexão. Com essas conexões, consequentemente, um compartilhamento maior de experiências, de conhecimentos, e aí nós estamos sobrecarregados de tanta informação. E, consequentemente, lógico que o tempo diminui, né? O nosso tempo hoje é muito escasso. E aí a gente só se dá conta do que tem que fazer no nosso dia com a ajuda da tecnologia. Eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso e-mail. A gente aqui recebe milhares de e-mails. Se a gente não utilizar regras para ir para o spam, para ir para uma caixa específica, ou até alertas para nos ajudar a enviar e-mails, por exemplo, isso aqui é um exemplo simples, tá? A gente não faz tudo com a prioridade que é necessária. E aí, o que é que a gente faz nesse nosso cenário tão complexo? Né? Você está vendo aqui essa imagem, eu adorei essa imagem, porque ela é bem... É assim que a gente se sente, né? Um cenário totalmente complexo. Como é que a gente faz para se manter nele? Bem, a mesma tecnologia que causa toda essa complexidade que vocês estão vendo aqui no ambiente é a mesma que vai nos ajudar a vencer o desafio. Mas, Tatiana, o que é que significa a complexidade, né? Se é que você não está entendendo aqui que o ambiente é complexo. É que tem muita gente conectada, tudo está conectado hoje. E aí, quando isso cria um ambiente complexo, o que um faz afeta diretamente o outro. E aí isso cria ambientes onde é difícil a gente solucionar. Para a gente solucionar problemas em ambientes complexos, a gente precisa de colaboração.
E isso nos faz muito mudar as nossas habilidades, né? Então, para você ver, a tecnologia gerou a complexidade do ambiente e isso mudou as nossas habilidades. Antigamente, a gente conseguiria viver sozinho. Hoje em dia, não. A gente não vive mais, porque a gente está sempre conversando com alguém. Isso através de redes sociais ou seja onde for. Num Zoom, por exemplo. E aí, Tatiana, ok, entendi que tudo isso está acontecendo no mundo, está gerando essa complexidade inteira no ambiente. E eu não posso não me transformar digitalmente. É isso? É isso. Você não pode não se transformar. E aí, como fazer essa transformação de uma maneira mais interessante e mais fácil? E eu vou te mostrar aqui os caminhos para a transformação digital. E o primeiro caminho, na minha visão, é a disciplina. Por quê? Porque o digital distrai a gente com muita facilidade, porque a gente está fazendo 1000 coisas, está achando que está se divertindo, mas não está tendo resultado nenhum. Porque a gente está sobrecarregado de informação, como eu falei. E tem muita coisa para nos distrair. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês gostam de Netflix, né? Mas eu gosto. A gente entra no Netflix para assistir um filme rapidinho, quando vê já está assistindo outro, está assistindo outro, está assistindo outro. A tecnologia distraindo a gente. Quer ver outro exemplo? Você com certeza tem um grupo da família, onde as pessoas mandam vídeos, né? Se esse vídeo for muito longo, você não quer assistir. E não vem me dizer que quer não, porque você não quer. Quando é um vídeo pequenininho, 30 segundos, você assiste. Mas aí o que acontece? Te mandam outro vídeo de 30 segundos e você assiste outro, e assiste outro, e assiste outro. Não distrai. E aí, outra coisa também que a gente faz muito, devido a essa sobrecarga de informação, é sermos mais multitarefas. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E aí o que é que acontece? A gente está aqui no computador com telas simultâneas. Isso é muito comum de acontecer. E existe um estudo que comprova que, quando a gente muda de tela, a gente perde segundos de raciocínio. E isso impacta na nossa tomada de decisão e, consequentemente, na nossa criatividade, que ela perde. A gente perde criatividade com isso. Mas, em contrapartida, isso gera adrenalina e a adrenalina vicia. E aí, sabe o que acontece? Você passa o dia inteiro aqui na internet fazendo 1001 coisas e quando no final você não lembra de nada que fez. Parece que o dia se passou e você não tem resultado. Tá, Tatiana, ok, entendi tudo, mas aí o que é que eu faço com isso? Vamos voltar para o básico. Vamos nos perguntar uma pergunta básica. O que eu estou fazendo agora? Me garante frutos para o futuro? É importante o que eu estou fazendo agora transformar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. E aí eu vou finalizar aqui esse primeiro caminho com uma frase do Jim Rohn, que é: todos nós devemos sofrer uma dessas duas dores, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A diferença é que a da disciplina pesa gramas, enquanto o arrependimento pesa toneladas. Aí cabe a nós escolhermos. E vamos para o segundo caminho, que é ter uma mentalidade digital. A gente não pode resolver os problemas novos com a mentalidade que a gente tinha antiga. Tá, Tatiana, e o que é uma mentalidade antiga e uma mentalidade digital? Passe um problema para essa pessoa que você vai saber qual é a mentalidade dela. Alguém com mentalidade antiga, ela pega o problema e ela vai pensar qual a tecnologia que resolve aquele problema. Alguém com a mentalidade digital, ela vai querer entender o problema e verificar se ele vai ser solucionado através de uma tecnologia, através de um processo. Enfim, além disso, a pessoa que tem mentalidade digital, ela vai evitar o digital que atrapalha no seu dia a dia, o que nos leva para o caminho 1, tá? O foco é sempre no problema, não é na tecnologia. E eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu e vocês vão lembrar disso. Não sei se vocês lembram, quando o WhatsApp ele saiu, parou de funcionar. E aí o que a gente ouvia de gente falando assim, ó, eu não consegui resolver isso porque eu não consegui falar com fulano, porque o WhatsApp não funcionou. Tá, e você não pode ligar? Você não pode ir na casa da pessoa, mandar um sinal de fumaça, um fax, seja o que for. Né? Então, o foco nesse caso não era no problema, que seria eu falar com a pessoa para resolver, para passar aquela comunicação. Não. O foco era na tecnologia. E aí isso nos distingue muito, e isso é muito importante. Eu vou aqui abrir um subitem, que eu acho que é importante, que é você se conectar, porque você já está com a mentalidade digital, então se conecte com pessoas que pensem fora da média. Gente, quando a gente tem uma mentalidade digital, com certeza você vai querer fazer coisas que fogem do status quo do ambiente.
E as pessoas vão contra aquilo ali. E a gente, nós seres humanos, tendemos a fazer sempre o feijão com arroz, a economizar energia. O cérebro, ele tenta economizar energia. Nós somos acomodados. Quem disser que não é, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo, mas quem aqui não pega um jornal ou pega um site de notícia e lê só os títulos? Porque a gente tende a economizar energia. O nosso cérebro naturalmente faz isso. Então, nós com certeza vamos nos conectar com pessoas, isso a gente não pode fugir, né? Nós devemos estar amplamente conectados. Isso não dá para a gente impedir, porém, devemos sempre buscar nessas pessoas competência, confiabilidade, maturidade, para que a gente possa aumentar a nossa inteligência. E aí eu vou para o terceiro caminho, que é sejamos flexíveis. Qual o futuro da humanidade? Para onde é que vai? A gente não sabe, mas nós não conseguimos impedir. A gente não vai impedir que isso continue evoluindo. Somente destruímos o modelo antigo com um modelo novo, que aborte o modelo antigo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Antigamente existia muita pirataria de CD, de música. Por quê? Porque a gente tinha que comprar um CD inteiro, às vezes, para ouvir uma música, não é isso? Quem nunca fez isso? Então, o que é que acontecia? Gerava pirataria, porque eu juntava várias músicas que eu queria, montava um CD e, às vezes, vendia, às vezes, montava para mim, etc. E aí, o que é que a Apple fez? Criou o iTunes, onde eu compro a música, na época, né? Eu compro a música que eu quero ouvir. E aí, o que é que acontece? Um novo modelo aboliu o modelo anterior. É muito mais interessante ele fazer isso do que ele ficar lutando contra a pirataria. Não é isso? Então, como eu comentei antes, o mundo está muito complexo. Quanto mais complexidade do ambiente, mais nós temos que estar dispostos a sempre aprender, a sempre a mudar. Porque antigamente a transformação demorava uma geração de profissionais. E hoje, diariamente, a gente precisa de novas soluções. E para isso, nós precisamos de flexibilidade. E aí, mais uma vez, eu vou abrir um subitem, tá? Que é a liderança distribuída, que no mundo de hoje, com essa complexidade, com essa cooperação que a gente tem de todo mundo conversando com todo mundo, tudo estando conectado, o que é que acontece? Não dá mais para um líder ser o responsável pela ação, responsável pela tomada de atitude. Não dá mais. Hoje, com o avanço tecnológico, o que é que acontece? Quem faz o intermédio sai, as pontas se conectam. Então, por exemplo, você vê isso no professor. O professor, antigamente, ele somente passava o conteúdo. Hoje, o conteúdo está na internet, pessoal. Então, ele une as pontas, o conteúdo e o aluno. E ele vai fomentar a discussão. Da mesma forma, o Uber. Antes, você ligava para pedir um táxi, ligava para a empresa de táxi, e ela contactava o motorista e fazia a conexão entre as pontas, o motorista e o passageiro. Hoje em dia, o Uber, ele ligou o passageiro com o motorista. Então, isso não é mais necessário. Então, a liderança, ela tem que ser distribuída. O quarto e último caminho é o futuro se cria no presente. E aí, como é que está o nosso futuro? Né? Porque a gente precisa aumentar a inteligência dos nossos processos. E isso tem muito a ver com um caminho que eu falei anteriormente. Que eu falei para a gente sempre se questionar das nossas atitudes no nosso dia, né? Tudo que a gente for fazer, vamos colocar inteligência, vamos otimizar o nosso processo que a gente faz diário. Isso eu não falo de empresa, tá, gente? Eu falo do nosso processo pessoal, da nossa rotina. Sempre com o objetivo de otimizar recursos, garantir segurança e qualidade, e tudo isso não pode deixar de ser simultaneamente. Isso é muito importante, tá? E aí, em paralelo a toda essa tecnologia aí que a gente está em uso, né? IoT, inteligência artificial, Big Data, nanotecnologia, computação quântica, blockchain, impressão 3D e etc. Em paralelo a tudo isso, chega a pandemia e aí todas as pessoas ficam em casa e começam a perceber a sua casa, começam a perceber que tem vizinho, começam a olhar para dentro de si. E aí o que eu quero dizer com isso é que nesses momentos de crise, apesar de toda essa tecnologia a nosso dispor, a melhor inspiração ainda é nas pessoas. É admirável a capacidade única e singular do ser humano de se reinventar. A gente viu isso agora na pandemia. O ser humano se remodela a cada nova situação e novo ambiente. Ele se adapta fácil às novas adversidades que acontecem no mundo. Então, pessoal, se você aí tem medo de ser substituído por um robô, com toda essa evolução de tecnologia, não deixe se robotizar. Simples assim. Tenha curiosidade, criatividade,
empatia, porque é disso que é composto o real trabalho humano. Tem um ponto que eu não coloquei aqui, que é pensamento crítico. Isso é super importante. Diferencia totalmente o homem da máquina. O que nos diferencia do robô é que nós somos humanos. E aí eu deixo aqui com vocês uma simples reflexão. Você aí está preparado para ser humano? E aqui eu deixo o meu contato, meu Instagram, e qualquer coisa eu estou à disposição de todos vocês. Gratidão. Volto para você, Tânia. Tati, que lição! Cara, quebrou tudo, porque realmente levantou aspectos super importantes, né? E nós que estamos aqui não somos tão espertos como você, nos identificamos. Realmente a mentalidade digital é uma questão para a gente não perder do horizonte, né?